Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bom, meus irmãos, já chegado o momento da nossa palestra de hoje. A nossa irmã palestrante de hoje é a nossa irmã Maria Clara Costa. Maria Clara trabalha na Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré e no grupo de estudos espíritas Rita de Cássia. Maria Clara está acompanhada do seu marido, Sandro Eloy, e da sua filhinha, Maria Luísa. Também está junto com seus pais, Maria Olegária e o Elis. A todos, muito obrigado pela presença, muito obrigado, Clara, por estar aqui junto de nós. É um prazer recebê-la. Leve um abraço ao pessoal, tanto lá da Maria de Nazaré como do Grupo Espíritas, um abraço fraterno de todos os irmãos do Lar de Frei Luiz. Fique à vontade, o microfone é seu. O tema da palestra da Clara será felicidade. Bom dia a todos. Começar a falar de felicidade, falar da felicidade de estar aqui hoje. É uma oportunidade da gente estar num domingo aqui juntos, né, no Lar de Frei Luiz. É realmente muito uma oportunidade muito alegre para nós. Eu gostaria de começar a reflexão propondo algumas perguntas aqui a todos e a gente pensar um pouquinho. Primeira pergunta é: você seria mais feliz se ganhasse na loteria, se ficasse rico ou rica? Segunda pergunta: você ficaria mais satisfeita ou satisfeito se perdesse alguns quilos? Seria mais plena ou mais pleno se fosse famoso ou famosa? Você acha que sucesso traz felicidade? Bom, essas perguntas são o que no mundo se considera felicidade. O mundo nos chama muitas vezes para ter mais dinheiro, para ter um corpo esbelto, para ser famoso. Hoje em dia a gente pergunta aos jovens, né, que quer ser no futuro, fala que quer ser tiktoker ou youtuber, né, quer ficar famoso. Ou também, né, ter sucesso. O sucesso, como se considera, é justamente tudo isso que, né, nós falamos antes. Mas eu quero falar hoje não só de espiritismo, não só de Jesus, dos ensinos que ele nos trouxe, mas quero falar de ciência. Porque hoje a ciência já nos demonstra que nenhuma dessas questões que nós fizemos aqui deve ser respondida positivamente, com um sim. Nós não precisamos de dinheiro para ser felizes. Nós não precisamos estar esbeltos para ser felizes. Nós não precisamos ser famosos, nem ter sucesso como o mundo considera sucesso. Existe uma pesquisa, um livro que é de uma pesquisadora chamada Sonia Lyubomirsky. Ela é russa, mas trabalha na Universidade da Califórnia. Ela tem um livro chamado Ciência da Felicidade. E ela conta, nas suas experiências, que ela fez um experimento com mais de 500 pessoas divididas em 2 grupos. O primeiro grupo é um grupo de pessoas que tinha ganhado na loteria, então tinha ficado rico. E o segundo grupo era um grupo de pessoas que tinham recentemente passado por uma experiência traumática de perder um dos seus membros. Ter um braço, uma perna, uma mão, um pé amputados por consequência de alguma situação que precisou perder um dos seus membros. Então ela pegou essas 500 pessoas divididas nesses 2 grupos e fez então o experimento. E aí eu acho que não é grande surpresa para todo mundo que logo que isso tinha acontecido, as pessoas tinham acabado de ganhar na loteria, as pessoas tinham acabado de perder seus membros, a medida da felicidade, da satisfação, como ela colocou no seu experimento,
deu que quem tinha ganhado na loteria estava muito mais feliz do que quem tinha perdido um pé, uma perna, um braço, uma mão. Isso não é, né, grande surpresa para nós. Eu acho que é o que todo mundo esperaria que acontecesse. Mas a grande surpresa desse experimento é que ela levou o experimento por mais de 5 anos, analisando essas mesmas pessoas e o nível de felicidade delas. E passados 5 anos, depois do acidente das pessoas, ou da situação que levou a ferir, a cortar, né, a amputar um dos seus membros, e passados 5 anos desde que alguém ganhou na loteria ou ganhou uma herança e ficou muito rico, os níveis de felicidade desses dois grupos passaram a ser o mesmo, gente. Eles passaram a ter níveis de satisfação da vida equivalentes. E aí, então, essa pesquisadora, com essa pesquisa, demonstrou que dinheiro não traz felicidade. Que é uma coisa que a gente fala aí há muitos e muitos anos, né, desde muito tempo, mas que hoje, comprovadamente pela ciência, já é demonstrado também. Muito interessante, né? Tem uma outra experiência, uma outra pesquisadora que é chamada de Laurie Santos. Ela também é nos Estados Unidos, na Universidade de Yale, e é psicóloga. E também se interessou de saber um pouco sobre esse tema, porque ela, sendo professora na Universidade de Yale, que é uma das melhores universidades dos Estados Unidos, que tem uma busca enorme de candidatos, todos os anos, tentando entrar, ela percebia que os seus alunos não tinham muita interação um com o outro, pareciam um pouco deprimidos, e aquilo ficou na cabeça dela. Ela resolveu, então, começar a pesquisar sobre o assunto, e descobriu que 42% dos jovens americanos têm algum tipo de depressão. Relatavam ter momentos de depressão, estar deprimidos. E não só os jovens, ela também foi descobrir que as pessoas mais velhas também tinham muita dificuldade em encontrar momentos alegres, em se sentirem satisfeitos com a vida. Daí ela começou a pesquisar mais sobre esse assunto e descobriu que, inclusive com os alunos lá da Universidade de Yale, quem tinha as melhores notas era quem se sentia mais infeliz. Então, ter boas notas na universidade era inversamente proporcional a ser feliz. Isso ela atribui, por exemplo, às privações que as pessoas, para tirarem boas notas, se faziam, de estar com os amigos, de passar momentos prazerosos na natureza, de ficar só preocupado com uma única coisa, naquela obsessão de conseguir ter as boas notas. Então isso trouxe bastante reflexão para ela. Ela começou a fazer alguns estudos relacionados e um dia ela entrevistou um terapeuta que chama Clay Cockrell. Ele é um terapeuta das grandes fortunas nos Estados Unidos. Ele atende pessoas com mais de 50 milhões de dólares. Pessoas que têm posses, né, de mais de 50 milhões de dólares. É um terapeuta, né, para as grandes fortunas. E ele dizia para ela, disse num dia numa entrevista, que essas pessoas milionárias, provavelmente algumas das mais ricas no mundo, se sentiam extremamente infelizes. E um dos motivos pelas quais elas se sentiam extremamente felizes era que elas se sentiam culpadas de ter tudo, ter todo o dinheiro que precisavam, ainda assim não conseguiam satisfação. Por quê? Né? Eles se perguntavam, por quê? Eu tenho isso tudo, mas não me sinto realizado. Então nós vamos estudar um pouco sobre isso hoje. Porque por mais que a sociedade já tenha evoluído muito, a ONS, a Organização Nacional de Saúde, aliás, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, considera que a depressão é uma grande epidemia que assola o mundo já por mais de uma década. Nós já evoluímos muito intelectualmente,
Já evoluímos muito em termos de ciência, em termos de conhecimento, em termos até financeiros. Hoje em dia, acaba que mesmo as pessoas mais pobres têm acesso a coisas que antigamente nem os mais ricos tinham. Porém, todos continuamos ainda insatisfeitos. E a depressão ainda assola grande parte da humanidade. E milhares de pesquisas hoje no mundo fazem essa tentativa de buscar o que é felicidade. O que nos traz felicidade? O que vai nos trazer mais plenitude na vida? Tem um curso em Harvard, a universidade tão famosa, né? É o curso mais procurado da universidade. Como ser feliz. E a própria Laurie Santos, que nós já citamos, né, da Universidade de Yale, depois que ela começou a fazer essas pesquisas, ela resolveu criar uma cadeira, uma disciplina, lá dentro do curso que ela dava, e chamava Psicologia e Boa Vida. E no primeiro semestre que ela criou, foram mais de 1.500 inscritos na universidade. Quase metade dos alunos da universidade queriam fazer a cadeira de Psicologia e Boa Vida. Porque o foco dela era justamente de buscar respostas para como encontrar a felicidade. Existe hoje também, já há alguns anos, um índice que mede a felicidade nos países. A gente conhece o Produto Interno Bruto, né, o PIB. Existe o FIB, a Felicidade Interna Bruta, que é medida já em alguns países. Nós discordamos um pouco com a metodologia que é colocada aí, porque um dos itens que se considera é renda. Então, a equação de felicidade para a forma como se mede essa felicidade interna bruta está considerando riqueza, né? Sendo que já a ciência demonstra que não traz felicidade. Mas, de qualquer maneira, né, então, é assim que se mede esse FIB, essa felicidade interna bruta. E então o país mais feliz do mundo é a Finlândia. Porque sabemos, né, uma sociedade que tem dinheiro bastante para todo mundo, né, não existe praticamente pobreza lá. E são consideradas as pessoas mais felizes do mundo. Apesar do frio, gente. Eu, particularmente, ficaria infeliz de estar lá no frio. Mas eles estão felizes. E o Brasil, nessa medição da felicidade, está em 49º lugar. Não muito bom, né? A gente até se considera feliz, a gente acha que é um povo alegre, né? Mas o Brasil está lá em 49º. Mas eu vou dar uma satisfação para vocês. A Argentina está atrás. A gente está em 51. Tá, então eu vou ficar um pouquinho mais feliz com isso, né? Brincadeira, gente. A gente adora os argentinos, né? Então, para esse tema, né, de felicidade que nós escolhemos para trazer hoje, nós temos um muito bom subsídio no Céu e Inferno, no capítulo 3, em que Kardec vem falando sobre os mundos felizes ou o céu, né? O céu, na forma como se coloca na Igreja Católica. No capítulo 4 ele fala sobre o inferno. E lá é muito interessante porque Kardec vai explicar para nós que não existe céu e inferno em termos de um lugar pré-determinado. Mas sim, é uma coisa mais íntima, mais interior. A gente pode ter o próprio céu ou o próprio inferno, dependendo da forma como nós levamos a nossa vida, como nós nos sentimos. A felicidade foi já uma coisa bastante buscada, né? Desde muitos anos atrás, desde lá de Sócrates, Platão, Aristóteles, eles falavam da eudaimonia, que era justamente essa busca pela felicidade, entender o que é a felicidade. E o Aristóteles, ele inclusive deu alguns indicativos de como alcançar a felicidade através das virtudes. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E gostaríamos de trazer falar um pouco de música popular brasileira, porque nós gostamos particularmente muito de música, né? Acho que aqui também todo mundo gosta, né? Muito bom ouvir, cadê a cantora, não está mais aqui, né? Mas a gente ouvindo música é muito legal, né? E nós gostamos muito. Então vamos lembrar um pouco de algumas canções populares que falam sobre esse tema que nós estamos trazendo hoje. Então, como não lembrar dos famosos versos de Vinícius de Moraes: tristeza não tem fim, felicidade sim.
já cantando popularmente essa dificuldade que a gente tem de encontrar a felicidade, né? Essa busca da felicidade. Ou lembrar de Caetano Veloso cantando "Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora". É difícil, né, gente? A gente ficar com saudade das pessoas, a gente fica triste, né? Outro dia mesmo nós viajamos, nossa filha ficou toda hora querendo ligar para nós. A gente sente saudade. E a gente fica um pouco mais infeliz por sentir saudade das pessoas. Gilberto Gil tem uma canção que diz: "Sou feliz por um triz". E falando das dificuldades da vida, das dificuldades de conseguir as coisas, ele fala: "Mal escapo à fome, mal escapo aos tiros, mal escapo aos homens, mal escapo aos vírus". Tudo isso que nós encontramos na vida corpórea nos traz muitas dificuldades. E assim, acabamos não ficando tão felizes, né? Por isso, por um triz, como diz Gilberto Gil. Tem uma que nós achamos muito interessante, que é na época de Natal, antigamente, né, se cantava. Já hoje em dia eu acho que as crianças não conhecem essa música, mas fala do Papai Noel, cantando para o Papai Noel: "Vê se você tem a felicidade para você me dar". E é um pouco estranha essa música, nós achamos, porque depois, no final da música, o Papai Noel morre, né? Parece que o Papai Noel já morreu, ou felicidade é um brinquedo que não tem. Matou o Papai Noel, né, gente? Um pouco estranho, né? Mas, enfim, era a forma como a gente tem como se expressar, né? Os autores aí, os escritores têm de se expressar. Tem uma outra também, que é de Tim Maia, né? "Já rodei o mundo todo procurando a felicidade, essa tal felicidade eu hei de encontrar". Ele já está um pouco mais esperançoso, Tim Maia, né? Ele pensa que tem a esperança que vai encontrar a felicidade. Já é um pouco menos do que aquele do Papai Noel, que, né, não tem felicidade, matou o Papai Noel, coitado. Tem uma de Marcelo Genesi: "Felicidade é só questão de ser". E aí ele já coloca um pouco mais como a filosofia entende, como a religião entende, a felicidade é uma coisa mais íntima, né? Uma questão de ser. Tem uma de uma música popular também, que tem um supermercado aí que diz que é o lugar de ser feliz. Tem o slogan aí, lá é o lugar de ser feliz. Eu acho que porque não conhecem aqui, né, gente? Porque o lugar de ser feliz é no Frei Luís, né, Liana? Aqui né? Mas esse supermercado se diz, né, que lá é o lugar de ser feliz. E teve alguns anos atrás, eles colocaram o slogan, a música, que era essa música que fala que felicidade é viver na sua companhia. Então a gente às vezes coloca a nossa felicidade dependente do outro, dependendo da outra pessoa. Igual aquela outra música do Djavan, né? "Vem me fazer feliz porque eu te amo". A gente não precisa que o outro venha nos fazer felizes. A gente vai ver isso um pouco mais, né? Na verdade, a gente precisa fazer o outro feliz e a gente também encontra felicidade. Aí tem uma de Gonzaguinha, nós gostamos muito: "Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz". A vida está aí para nos ensinar. Se a gente vê a beleza que a gente está aprendendo sempre, a gente começa a ter um pouco mais de ter felicidade e começa a não ter mais vergonha de ser feliz, né? Ele termina, inclusive, a música, né, dizendo que a vida é bonita, porque a vida realmente tem coisas tão belas. Se a gente começar a ter um olhar mais positivo, a gente vai encontrar um pouco mais de felicidade. E a última aqui para falar, né, uma que embalou nossos tempos de criança, que falava também de onde encontrar a tal da felicidade, perguntou para um monte de gente e no final descobriu, um anjo contou, que está bem lá no fundo do peito e que é feita de amor. É só a gente se entregar, ou seja, é só a gente amar o outro. Que mensagem bonita para uma criança, né? Então, para as crianças, a gente pelo menos tenta ser um pouco mais positivo, né? Dar uma mensagem positiva. Então, vamos pensar, né? Já falamos um pouco aí. O que é felicidade? Nós fomos buscar no dicionário a definição.
E lá no dicionário diz que a felicidade é um estado durável de plenitude. Um estado durável de plenitude, de satisfação, equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Gente, a gente não precisava nem fazer aqui esse estudo, né? Se a gente pegar o dicionário já dá para nós aí um pouco do indicativo sobre como ser feliz. É uma questão, um bem-estar espiritual, uma paz interior, da gente transformar os sofrimentos em algum estado de plenitude, uma alegria intensa, um júbilo. Aí a gente começa a entender um pouco, né? Por que é tão difícil também encontrar a felicidade? Porque o dicionário diz, é um estado, como é que fala? Durável, um estado durável, constante de plenitude. Então aqui nós sabemos que estamos nesse mundo de provas e expiações, cheio de dificuldades, como fala aí Gilberto Gil nessa canção que nós mencionamos. Não vamos conseguir ter um estado durável, constante de plenitude. Porque vamos ter as vicissitudes da vida. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, que nos diz do objetivo da encarnação. Os Espíritos nos respondem que nós precisamos passar pelas vicissitudes da vida. Essas vicissitudes da vida são os altos e baixos, são as dificuldades que nós vamos passar. Também vamos ter momentos de alegria, os altos, né? Mas sabemos que não são momentos constantes e duráveis. Vão ser, às vezes, alguns momentos bons, mas daqui a pouco já passa para uma outra situação mais complicada. São essas vicissitudes, né? Como se fosse uma montanha-russa a nossa vida. Estamos constantemente vivendo uma montanha-russa, subindo e descendo, em termos de estarmos alegres ou felizes. Aliás, o próprio termo felizes a gente nem deveria usar, né? Porque se a definição é que é um estado durável, a gente sabe que aqui a gente não encontra felicidade, né? Então, melhor a gente falar que está alegre, né? A gente tem alegria, momentos alegres. Mas não devemos nos desesperar, gente, né? Não devemos desesperar. Lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem que apesar de a gente não poder ser completamente feliz aqui na Terra, né? Lembrando até de Jesus, a felicidade não é desse mundo, depende de cada um de nós suavizar os nossos males e estar tão feliz quanto se possa aqui na vida. Então, depende de nós a gente suavizar as quedas, as descidas, para que elas não sejam tão fundas e que elas não sejam tão longas. Depende de nós, de como a gente vai ver as situações acontecendo na nossa vida, de como a gente vai reagir a elas, de como a gente vai buscar decidir em cada momento, porque a vida é feita de decisões em todos os momentos, o que a gente decide fazer. O preparo foi muito interessante nessa leitura anterior, falando da decisão ali de Públio Lentulus. Uma decisão acabou sendo contra a lei de Deus e lhe trouxe infelicidade. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Então depende de nós suavizarmos essas dores que nós teremos na vida. Já na questão 921, eles nos dizem que praticando a lei de Deus, nós nos libertaremos dos males. Porque nós somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus, quando praticamos atos contrários à lei de Deus.
quando não perdoamos os nossos irmãos, quando fazemos mal a eles, quando não nos perdoamos. Aí vocês podem começar a pensar, gente, mas como é que eu vou saber a lei de Deus? Na questão 614. Não, 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa própria consciência, no nosso próprio íntimo. É aquela vozinha interior que nos fala quando nós estamos fazendo alguma coisa errada. Acende uma luzinha, fica piscando. Presta atenção. Isso que você fez não está muito legal. É a nossa consciência. É a voz de Deus dentro de nós. Jesus nos disse, vós sois deuses. Deus está dentro de nós. A nossa consciência está com toda a escritura da lei de Deus. E nós sabemos, no fundo, o que é o certo e o que é o errado. Precisamos buscar ouvir essa voz interior, para que nós possamos, através dela, ser mais felizes. Jesus já tinha falado, está lá em Lucas 17, o reino de Deus está dentro de vós. Jesus já sabia que nós temos dentro de nós esse conhecimento do reino de Deus, da lei de Deus. O budismo também nos fala isso. O budismo é uma religião que busca muito a felicidade. E eles dizem também que a felicidade genuína está dentro de nós. Depende de cada um de nós encontrar essa felicidade. Será que é coincidência, gente? O budismo fala isso, Jesus falava isso, hoje a ciência também já fala isso. Não é coincidência, né? Nós sabemos que a verdade é uma só. Às vezes nós não conhecemos a verdade. Ela está encoberta por outras coisas, nós nos iludimos aqui na vida, nos esquecendo do que é o real, importante, o que é a verdadeira felicidade. Mas Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade que está dentro de nós, nós vamos nos sentir livres. Fazer sair de dentro de nós toda essa beleza de divindade que nós podemos ser, que nós podemos fazer. Tudo de bom que Deus espera de nós e que depende de cada um de nós. Nós podemos ser agentes de Deus, agentes de felicidade para os nossos irmãos. E quando fazemos isso, também estamos ficando mais felizes. Falando em budismo, ele nos diz que a felicidade mora na capacidade que nós temos de saber e aceitar que as coisas são impermanentes. Porque a vida que estamos aqui é uma vida impermanente. Estamos temporariamente num corpo, estamos temporariamente numa família, estamos temporariamente num grupo social, mas não sabemos quando nós vamos deixar esse corpo, quando ou se as pessoas que convivem conosco podem se mudar para outro local, ou podem deixar o corpo delas. É tudo impermanente, gente. É tudo passageiro. E o budismo nos fala disso. E aí, em outras palavras, né, o budismo está nos dizendo que o que os espíritos nos disseram também, na questão lá das vicissitudes da vida. É tudo impermanente. É tudo passageiro. A alegria é passageira, a tristeza também é passageira. A música hoje mais cedo, né, que era cantada aqui, não chore. Temos alguém que cuida de nós e não dorme. A gente precisa lembrar disso, porque a tristeza também é passageira. Nós temos sempre alguém para nos ajudar. Então a felicidade é um balanço entre a expectativa que nós criamos das coisas e a realidade. Alguns dizem que é uma equação de expectativa menos realidade. Se nós temos uma expectativa muito alta, a realidade às vezes não se concretiza de acordo com aquela expectativa, nós nos infelicitamos.
Mas se a gente tem uma expectativa mais baixa, se a gente estiver aberto para o que vier, temos a oportunidade de sermos mais felizes. Então também, de novo, a felicidade depende de nós. Mas se a gente aprender realmente a aceitar a realidade, aquilo que Deus nos deu, fazer a vontade de Deus com resignação, aí então nos tornamos mais felizes e mais plenos. Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Já nos tinha falado Jesus. Essa humildade, essa colocar-se abaixo de uma vontade maior, obedecendo, nos resignando a essa vontade, vai nos trazer felicidade. Bem-aventurados, felizes os pobres de espíritos. Então o mapa de felicidade já tinha sido dado por Jesus há mais de 2000 anos. Nesse capítulo 3 do Céu e Inferno, Kardec nos fala que a suprema felicidade que os espíritos ditosos têm consiste no gozo de todos os esplendores da criação, na ausência de sofrimentos, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres e, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios. Os espíritos ditosos, os que vivem no céu, entre aspas, né? Os que já alcançaram a felicidade, eles têm esse entendimento de Deus. Eles contemplam os esplendores da criação. Agora há pouco passeávamos ali no Bosque Maria de Nazaré, contemplando um pouco, né, dos esplendores da criação. Como isso nos traz satisfação? Os espíritos já ditosos, eles contemplam o tempo todo os esplendores da criação. Eles conseguem compreender que, acima de tudo, Deus está no comando, aceitando e compreendendo seus mistérios. Então precisamos aprender com eles, precisamos aprender com esses espíritos que nos trouxeram tantas lições, tantos livros aí que nós temos para estudar. Podemos aprender com eles. Mas nós queremos voltar à ciência, porque se o mapa da felicidade já tinha sido dado por Jesus há 2000 anos, hoje a felicidade, a ciência também já está descobrindo esse mapa. E algumas pesquisas, né, como já mencionamos da própria Sônia Lyubomirsky, nos dá já alguns passos de como encontrar a felicidade. Então nós queremos falar um pouco sobre a ciência à luz do Evangelho de Jesus. Porque o primeiro passo que ela coloca nesse seu livro da Ciência da Felicidade é expressar gratidão. Agradecer pelo que nós temos. Ou, em outras palavras, como a gente gosta de dizer, ver o copo meio cheio. Os otimistas, gente, estão sempre mais felizes do que os pessimistas, né? Porque eles conseguem ver o copo meio cheio, conseguem agradecer por aquilo que tem. E hoje a ciência já diz isso, que a felicidade depende de nós agradecermos pelo que nós temos, ao invés de reclamar do que nós não temos. Paulo lá, na primeira carta aos Tessalonicenses, dizia: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. É de novo a gente se colocar obediente, resignado a uma vontade maior. E a oração a Deus é uma oportunidade que nós temos de agradecer a Ele, de expressar essa gratidão. Por isso que depois que nós oramos, geralmente nós nos sentimos mais felizes, né? Hoje em dia é a ciência que já está dizendo isso também. Na questão 660, lá do Livro dos Espíritos, eles já tinham dito: a prece nos melhora e nos ajuda a resistir o mal. Orar ao Deus é pensar nele e se aproximar dele. E Leon Denis, no livro No Invisível, ele diz que a oração limpa a gente de dentro para fora, para que o melhor possa entrar de fora para dentro. Olha que lindo. A gente se limpar através da oração de dentro para fora,
para que o melhor possa vir de fora para dentro. Não à toa, né, nos trabalhos aí de tratamento, a gente começa com uma oração. Porque é a forma da gente estar limpo para receber o melhor que vai vir. Mas vamos voltar na ciência, gente. Segundo passo que a doutora Sônia coloca para nós. Fazer o bem. Olha só. Praticar atos de bondade. A ciência hoje diz para nós que fazer o bem e praticar atos de bondade é a forma de ser felizes. Coisa que a religião já falava há tantos anos atrás. Hoje a ciência está comprovando, né, ou aceitando ser comprovada pela religião. Jesus já tinha dito: ama o teu próximo. Quando é perguntado qual é o maior e grande ensinamento, ele fala: o primeiro e maior ensinamento é amar a Deus. E o segundo, que é equivalente a esse, amar o próximo como a si mesmo. E aí depois pergunta: mas quem é meu próximo? Né? E aí ele vai contra a parábola do bom samaritano. Amar o próximo, gente, vai nos fazer feliz. Vai nos trazer felicidade. Jesus ainda falou: amai-vos uns aos outros. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Isso tudo é o amor, é fazer o bem ao outro. Madre Teresa de Calcutá diz que um coração feliz é o resultado de um coração inundado de amor. E ela ainda diz também que nós não devemos permitir que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Porque se a gente faz com que aqueles que estão convivendo conosco se sintam mais felizes, nós também vamos estar mais felizes. Então tudo isso está interconectado. Kardec também já dizia, né, usando o exemplo da igreja, que falava que fora da igreja não há salvação, ele vem nos dizer que, na verdade, fora da caridade não há salvação. A caridade quer fazer o amor para o outro. A salvação que é encontrar a felicidade, entrar no reino dos céus. Mas vamos voltar à ciência de novo, gente. O terceiro passo que a doutora Sônia fala, e está intimamente relacionado à leitura inicial. Aprender a perdoar. A ciência hoje nos diz que nós precisamos perdoar para poder ser felizes. E vale lembrar de Jesus quando nos ensinou: quem te bater na face direita, apresenta também a esquerda. É o perdão, gente. É não guardar raiva, não guardar rancor. Perdoar os nossos irmãos. Ele nos disse também: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Na oração que ele nos ensinou: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Já coloca para nós a responsabilidade de sim pedir o perdão de Deus, mas falar que nós vamos perdoar os nossos irmãos. Porque para a gente conseguir o perdão de Deus também, a gente precisa estar com o coração limpo e estar perdoando os nossos irmãos. Jesus ainda nos disse: concilia-te depressa com o adversário enquanto estás no caminho. Perdoa o seu irmão antes que ele se vá. Como disse Madre Teresa, né? Faz com que ele esteja feliz na sua presença antes que ele se vá. E ele ainda diz também: amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos caluniam e perseguem, e orai pelos que vos maltratam. Gente, Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Nós precisamos hoje de a ciência voltar e dizer isso de novo para nós. Precisamos, né? Porque somos rebeldes. Insistimos em não abrir o nosso coração. Insistimos em fechar nossos ouvidos. Mas aí vem a ciência e fala o quarto passo aqui da doutora Sônia: valorizar
as pequenas coisas e aceitar a adversidade. Aceitar as vicissitudes da vida. Valorizar as pequenas coisas que a gente tem. Que se a gente valorizar, a gente descobre que na verdade elas são imensas. A bênção de acordar de manhã para mais um dia de vida. A bênção da saúde, que muitas vezes nós malbaratamos. A bênção de ter uma família ou de ter amigos. A bênção de poder ter uma casa que nos acolhe como essa. São coisas pequenas, mas enormes, que se nós aprendermos a valorizar cada um dos momentos que passamos, nós vamos nos tornar mais felizes. E por último, o quinto ponto que nós selecionamos dela é uma meta maior, um objetivo de vida. E como não voltar na questão 132 que já mencionamos, qual o objetivo da nossa encarnação? Todos nós temos um objetivo. E o nosso principal objetivo é se melhorar. É usar essa oportunidade que Deus nos deu de mais uma vida para nos melhorar, com o fim de chegar lá na felicidade. O objetivo final é chegar na felicidade plena dos espíritos ditosos. Jesus que nos falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vir ao Pai, porque Jesus já está com ele, né? Vir ao Pai significa encontrar a felicidade. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. É tudo o que ele nos ensinou. Então, qual é a melhor meta para nós do que se aperfeiçoar, do que desenvolver a caridade? É a melhor meta que nós podemos ter na vida. E voltando a falar do Sermão do Monte, como já foi falado anteriormente no preparo, na leitura inicial, é a receita da felicidade que Jesus nos deu há mais de 2000 anos, com as bem-aventuranças e todos os outros ensinamentos que estão contidos lá em Mateus, no capítulo 5, nesse sermão. Que segundo Gandhi, se todos os escritos do mundo fossem perdidos, mas se salvasse o Sermão do Monte, seria o suficiente para a gente poder ter uma vida melhor. O Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, nos dão o caminho para a felicidade. E lembrando ainda de Bezerra de Menezes, a história contada por Sueli Caldas Schubert no livro Semeador de Estrelas, conta um pouco da vida de Divaldo e de esse relato que Bezerra de Menezes fez para Divaldo Pereira Franco, que ele conta quando chegou no mundo espiritual e foi recebido por um grupo enorme de espíritos que vinham saudá-lo na sua volta à pátria espiritual, e recebido por Celina, mensageira de Maria. Imagina, gente, que felicidade, né? Que satisfação. Aí então Bezerra de Menezes diz que a felicidade sem limites existe. Existe do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos e das palavras que semeamos. Bezerra de Menezes só nos lembra de tudo que Jesus já tinha nos falado. Fazer o bem, enxugar as lágrimas dos nossos irmãos, fazer com que ele se sinta mais feliz. Dar uma palavra de consolo, semear a palavra do bem. Isso tudo vai nos dar felicidade também. Então, só para nós terminarmos, nós pegamos aqui, que nós sempre gostamos de terminar, com uma poesia. Nós escolhemos hoje uma que se chama Regra de Paz, de Casimiro Cunha, em que ele fala assim para nós. Se queres felicidade, apoio, harmonia e luz, atende às indicações do nosso Senhor Jesus. Começa o dia pensando
no que o dever determina e roga em prece o roteiro da providência divina. Ergue-te cedo e, se falas, fala a palavra do bem. Auxilia quem te ouça, não penses mal de ninguém. Se existe algum desarranjo em teu distrito de Anão, conserta sem reclamar, não te lamentes em vão. Trabalha quanto puderes, que o trabalho é vida em suma. O tempo igual para todos não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa. Quem de nós não pode errar? Não há quem colha perdão se não sabe perdoar. Trilhando a estrada sombria de prova, rixa, pesar, acende a luz da concórdia e ajuda sem perguntar. Problemas, dificuldades? Aprendamos dia a dia que a bondade tudo entende. Quem serve não se transvia. Onde a tristeza se espalha e a vida se ilude ou cansa, seja caridade, consolo, serenidade, esperança. E chegando cada noite por sobre os caminhos teus, dormirás tranquilamente na bênção do amor de Deus. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre para sermos cada vez mais felizes. Graças a Deus. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.